Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 4, 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É interessante observar o texto de hoje, porque aquelas pessoas que estavam ali, elas achavam que conheciam Jesus. Portanto, ao achar que conheciam Jesus, elas viam que Jesus não era um ser que nasceu milagrosamente. Obviamente, elas não tinham acesso aos fatos na sua intimidade. Para eles, Jesus tinha nascido do casamento de José e Maria. Viram aquele menino crescer e se desenvolver. Viraram um rapagote, depois um homem e sair como pregador itinerante em Israel. Portanto, na visão deles, aquele homem não tinha nada demais. Ele não poderia ser o Messias. Voltemos novamente à compreensão de Messias. O Messias esperado por Israel é o Messias político. Não é o Messias espiritual. Portanto, para eles, que sabiam a origem de Jesus, né, filho de um carpinteiro e de uma mulher que morava naquela cidade, eles não podiam ver em Jesus o Messias, o Salvador da humanidade. Portanto, isso era uma barreira para a atuação de Jesus naquela cidade, na sua cidade, Nazaré, que a cidade onde tinha sido criada. Lembremos que quando ele volta do Egito, após a morte de Herodes, Arquelau reinava na Judéia, que era tão ruim quanto o pai. José, receoso, acabou indo para o norte e foi para Nazaré, onde reinava Herodes, o filho do Herodes o Grande, Herodes Antipas. Então, vemos aqui que isso foi um impedimento para a atuação de Jesus. Daí a expressão, que ele usa: um profeta não é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta. Porque as pessoas, ao acharem que conhecem um profeta, não conseguem ver nele um homem de Deus. E isso impede a ação de Deus, de uma maneira figurativa, porque falta fé no coração daquelas pessoas. E aí sempre vem a pergunta: então Deus, que é todo-poderoso, não pode atuar, não pode curar, não pode libertar sem a fé? Pode. Mas de que isso valeria? A pessoa realmente iria se converter diante dessa atitude de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendamos uma coisa: quando nós nos esforçamos por algo, nós valorizamos. Quando vem de graça, não valorizamos, porque não tivemos trabalho nenhum para conseguir aquilo. Portanto, eu tendo fé, eu participo do processo. Eu endosso o processo. Porque Jesus, antes de curar, perguntava: o que queres que eu faça? Que o Senhor me cure, que eu veja, que eu ande, que eu ouça, Então, é uma profissão de fé que a pessoa faz no poder de Jesus. Eu creio que tu podes fazer isso por mim. Eu creio que eu posso ouvir, eu creio que eu posso ver, eu creio que eu posso andar, eu creio que eu posso aquilo que eu necessito. Então a pessoa professa sua fé. E ao professar a sua fé, Deus vai lá e pumba, age. E ao agir mediante a fé daquela pessoa, tanto que geralmente nas frases, depois que ocorre a cura, Jesus fala: vai, tua fé te salvou. A pessoa vai valorizar aquilo, porque ela também teve participação diante daquilo.
Ela professou a fé, ela crê realmente que Deus poderia fazer aquilo por ela. Aqui não. Ah, o menino Jesus a gente conhece desde pequeno. Então não viam nele o enviado de Deus. Viam nele o filho de José e de Maria. Ponto final. E lembremos que as cidades naquele tempo eram cidades pequenas. Todo mundo conhecia todo mundo. Estamos falando de cidade de 200, 300, no máximo pessoas, né? Eram, na verdade, vilarejos, povoados, que levavam o nome de cidades. Então, tudo isso dificultava a ação de Deus. E aqui fica um grande alerta para nós, né? Tomemos cuidado para não dificultar a ação de Deus em nossa vida, assim como os habitantes de Nazaré. Muitas vezes podemos sim, porque não acreditamos que aquele padre possa, através da sua oração, pedir uma intercessão a Deus por mim, ou aquele líder de comunidade, ou aquele pregador, ou aquela pessoa que vai orar por mim, porque eu conheço aquela pessoa, eu sei da ação dela. Lembremos que quem realiza a cura, a libertação, o milagre, não é a pessoa, é Deus através dela. A pessoa se torna somente mero instrumento. Muitas vezes as pessoas vão atrás desses padres famosos, vão atrás do Marcelo Rossi, vão atrás agora do Frei Gilson, vão atrás de fulano, ciclano e beltrano. Lembremos que o pároco da sua cidadezinha tem o mesmo espírito que esses padres têm. Então valorizemos sim os nossos profetas, porque eles também são homens de Deus. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!